preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca. Rebeca, qual é a sua marca? Ah, é difícil, a gente já começou bem profundamente, né? Eu acredito que a minha marca seja a autenticidade, né? Eu procuro trazer bastante autenticidade e bastante de mim em tudo que eu faço. Eu procuro colocar bastante coração e bastante de coisas e pessoas reais em tudo que eu faço. Então, eu acredito que seria isso. Quando você fala de trazer pessoas e coisas e tudo isso, você fala no sentido de que compõe você, que compõe todas essas configurações, essas suas referências artísticas ou não, de persona, porque fazendo a sua pesquisa, o seu pai foi uma das suas referências artísticas, né? Está no seu DNA isso aí, né? Você fala, Foi, além foi. dele, quem é suas referências, quem são as pessoas que você hoje olha, no mundo que a gente está um pouco caído de exemplos, quem são essas pessoas que hoje você olha e você, artisticamente ou não, que você olha assim, pô, eu quero muito aprender com esse cara, se eu for a metade desse cara, um tiquinho desse cara, para mim já vou estar bem. Olha, eu acho que vai parecer um pouco de puxa-saquismo, mas não tem como eu falar de referência artística sem citar o Felipe, né? Que ele é a pessoa que foi juntos que a gente entrou nesse mundo do audiovisual, a gente começou a fazer coisas. Então não teria como eu citar a minha jornada artística sem estar citando ele, né? Ele me ajudou de muitas formas. Foi ele que me incentivou a escrever. Eu lembro que a primeira história que eu escrevi mesmo, foi um livro num caderno daqueles de escola. E ele foi a primeira pessoa que leu e ele falou assim: você precisa terminar isso aqui, você precisa escrever, sabe? Então, é impossível não falar disso sem falar dele, sabe? Ele é um exemplo, ele é uma inspiração, assim, imensa. Mas voltando, sem entrar ainda no Felipe, começando essa na sua composição aí, que compôs você, a sua primeira manifestação artística foi como uma literatura? Foi isso? Foi, foi. Então você sempre foi uma menina CDF, é isso? Estudiosa, queria dar orgulho pro pai? Como é que é isso aí? Sempre fui a nerdinha da escola. Eu cheguei a ganhar um prêmio na biblioteca da pessoa que mais pegava livro lá. Então era sempre assim. Inclusive, até faço essa métrica hoje, porque antigamente eu lia 3, 4 livros por semana, brincando, sabe? E hoje é difícil terminar um livro, sabe? Mas foi sempre assim, a jornada sempre começou assim, com livros. Quando você falou do Felipe, você falou que ele é seu sócio no trabalho, na arte e na vida. Isso. Você, até que ponto essa relação pode misturar, ô, Rebeca? Porque como o escorpião é intenso, você é uma pessoa intensa. A gente já, é por isso que eu falei, eu não posso fazer um roteiro dela. Eu já não faço nenhum roteiro de nenhuma forma leviana. O seu ainda como escorpiana não podia ser mais ainda como dever de ser escorpiana, uma pessoa intensa. Como é que é essa relação quando ele é um cara de uma alma totalmente sensível, que a gente sabe que o Felipe eu Uhum. acredito que ele deve ser o seu chefe, um sócio-chefe, é isso? Um parceiro, eu diria um parceiro. Eu diria um parceiro. E quando que essa relação muda, o Rebeca? Porque em todas as relações, a gente vê a Bruna Lombardi e o Carlos Alberto Ricelli. Eles optaram por essa relação juntos, de trabalhar e conviver juntos, ou eles poderiam ser casados, ficar solteiros e trabalhar e não trabalhar juntos, né? Então eles optaram por Uhum. estar juntos, mas trabalhando juntos. E ela já falou que é um desgaste nisso. E quando rola o desgaste? Olha, eu acho que se eu falar vai ser difícil as pessoas acreditarem, mas assim, não rola desgaste entre a gente. Pera É, um pouquinho. Pera. Como não? Como não? Fala aí, fala a verdade aí, fala a verdade pra gente. não, sabe por quê? Porque assim, eu sou uma pessoa bastante tranquila e eu tô sempre muito aberta para ouvir os outros. E o Felipe também, ele é um cara que ele gosta de abrir muito as perspectivas dele quando tem pessoas ao redor. E a gente conversa demais. Existe muito, muito, muito diálogo, muita conversa. Tipo, a gente nunca vai para um trabalho sem a gente ter visto todas as possibilidades, conversado sobre tudo.
Então existe muito essa liberdade entre a gente. Antes, muito antes de tudo isso começar, a gente era amigo. A gente se conhece desde criança, sabe? Então, desde sempre, desde lá de 2014, a gente tem essa coisa, sabe? De conversar. A gente sempre conversou muito. Então, acredite ou não, a gente se dá muito bem e não tem desgaste. Pelo menos entre mim e ele, Rebeca, não. Rebeca, e como começou esse grupo Friends aí? Vocês falam que vocês são os amigos. Eu vi que vocês são bastante amigos, mas ao mesmo tempo hoje está se reduzindo em algumas pessoas, né? Vocês estão fechando Aham. mais algumas pessoas. Como começou essa história de se autoproduzir, né? Foi o quê? Foi a dificuldade de você ver essas cúpulas que a gente sabe que no meio artístico tem, essas panelinhas que existem, que a gente sabe que no meio artístico tem, né? Para projetos isolados, já tem os seus amigos, aquela camaradagem que não abre espaço para o outro, e eles se fecham, eles acabam perdendo com isso, né? Além deles Sim. perderem, as pessoas, eu acredito que a pessoa que não participa não perde tanto, perdem eles porque fica sempre mais do mesmo, né? Sempre aquela cara batida. Isso eu falo do Miguel Falabella, falo de tantos outros que sempre fazem projetos com seu círculo de amizade. Foi isso? Foi essa falta de oportunidade de poder entrar no mercado, de entrar nas produtoras? Olha, eu acredito que sim, em partes, sabe? Porque, assim, muitas das pessoas que estão com a gente hoje são pessoas que o audiovisual não era a primeira opção delas, sabe? Então, tem pessoas no nosso meio, por exemplo, que tinham outro segmento e aí elas descobriram, trocando ideia com a gente, trabalhando com a gente, que elas queriam fazer isso, sabe? Então, eu acho que isso acabou criando um ambiente muito acolhedor para a galera que queria um ambiente, um coletivo legal e queria fazer o que gosta, sabe? Então, eu acredito que foi esse o nosso ambiente, sabe, de amizade, sabe? Tipo, pô, vamos tentar ser amigo primeiro, da gente ter uma relação legal, para aí a gente conseguir fazer as coisas. Acredito que é isso, né, que faz as pessoas quererem trabalhar com a gente e Ou faz seja, as uma pessoas comunhão, é isso permanecer. que você fala? Isso, é. Mas, Rebeca, agora sendo mais enfática, onde foi o start de vocês montar esse projeto? Assim, que você falou assim, eu tenho um roteiro, eu tenho um projeto, vamos fazer isso. Entende? Porque produção não é uma coisa fácil, né? Quis Não, fazer uma produção não. de teatro, que é assim, a princípio do audiovisual, apesar que hoje em dia está tudo mais simples, mas requer curso, requer levantamento de pessoas, requer todo mundo tem que estar disposto a tudo, a fazer maquiagem, fazer roteiro, figurino e tal. Quando a pessoa não. A gente trabalha, a gente vive num mundo de egos, onde as pessoas, quem está na câmera não quer geralmente fazer maquiagem ou limpar o chão se Uhum. precisar. Como é que lida com isso? Por exemplo, não é porque é minha amiga, mas a Mayara eu sei que ela não tem problema nenhum quanto a isso. Mas e Não como é que é tem. lidar com esse tipo de pessoa nesse mundo quando começou esse start todo? E quando começou? Então, a maioria das experiências que a gente tem dentro do grupo, quando são as mesmas pessoas que já estão acostumadas com as mesmas coisas, elas são bastante tranquilas. Assim, por exemplo, a Mayara, eu acredito que a Mayara ela se dê bem com a gente, justamente porque o pessoal do grupo também tem essa facilidade de assumir diversos papéis, sabe? Então, por exemplo, eu escrevo roteiro. Mas no set, eu não tenho roteiro para escrever. Então eu vou produzir. Eu vou levar água pro pessoal que tá lá no sol, suando. Eu vou ajudar a arrumar o figurino do pessoal, eu vou ajudar a arrumar o cabelo do pessoal, ajudar com a maquiagem, sabe? Existe essa troca e essa coisa de ajudar. Quando a Mayara ela não tá atuando, eu juro pra você, todas as vezes que ela não está atuando, ela está gravando making off. Se não tiver mais nada pra ela fazer, sabe? Eu não sei se você chegou a olhar alguma coisa do making off de Eva, mas assim, na primeira diária, E a Mayara hoje? ela maquiou. Você viu hoje? Então, na primeira diária, ela maquiou todo mundo. Ela que foi responsável pela maquiagem, por aquela maquiagem na perna, maquiagem de ferida. Aquilo foi tudo ela. Ela ajudou com os figurinos, ela ajudou com a produção, ela ajudou com o som direto, ela ficou segurando o microfone boom. E no dia seguinte, ela foi a bruxa. Então, ela ficou 8 horas sem comer, com a boca colada, para atuar no Opa. domingo. E para quem não Você conhece a entende? Mayara, gente, Mayara Silva é linda de viver, é uma pessoa que poderia muito bem estar montada no ego, mas não tem nada de ego, muito pelo contrário. Para quem não sabe, o grupo Friends também contribuiu aí, junto com o pessoal que eu acho que o Dorival, tem um pessoal aí que eu não sei, né, que é o nome, mas contribuiu para fazer esse teaser do momento de expressão aí.
E eles são contribuintes com o momento de expressão indiretamente aí, porque ela foi a ponte de tudo isso. Mas, Rebeca, quais são as temáticas dessas produções de vocês? Porque fazer conteúdo, hoje a gente está numa série de celebrity, né? Onde todo mundo Uhum. pode pegar um telefone, todo mundo tem acesso a isso, que bom. Mas também a questão do É, conteúdo de relevância é uma preocupação, você concorda? Porque todo mundo com faz isso, certeza. não tem uma preocupação social, muito pelo contrário. Hoje a métrica, como você falou, são os KPIs, ou seja, os indicadores de performance, se você vai bem ou Uhum. não, e isso também atrai patrocinador, né? Atrai pessoas que querem contribuir. Você vê pessoas, a gente olha no Instagram, é a prova viva disso, né? Tem pessoas que não têm nenhum tipo de relevância, e eu falo isso sem medo de errar, mas ficam ali no mais do mesmo, no oba-oba, ou na fofoca, ou se alimentando de coisas, ou, assim, na boa que não contribui para o social, mas tem lá suas métricas absurdas, né? E entram patrocinadores, entram tudo isso. Eu queria saber de vocês o conteúdo, a temática que vocês fazem no projeto de vocês, porque ser apaixonado por cinema eu também sou. Agora, fazer cinema é outra coisa, né, não? É difícil, é muito difícil. É uma coisa que, inclusive, né, eu não falo que eu sei fazer, porque a gente ainda tá engatinhando no cinema, né? A gente acabou de começar. É assim, mas a proposta do Friends Group sempre começou com essa coisa de não se levar a sério jamais. Então a gente começou, quando tudo começou lá atrás, o Felipe ele fazia o conteúdo do momento, como você disse. Então ele fazia vídeo dele jogando vários videogames, se assustando, analisando coisas, esse tipo de coisa assim, que não era o que a gente queria realmente fazer, mas era o que era A o hype do tônica. momento, né? É. Isso, exatamente. E aí depois ele conheceu um canal australiano chamado Haka Haka. Ele ficou impressionado com o que esses caras faziam, porque eles faziam umas cenas assim impressionantes, assim, tanto como efeito visual, efeito prático. E ele falou: "Meu, vamos tentar fazer do nosso jeito, com o nosso recurso". E aí a gente começou a fazer vídeos que eles não tinham muito roteiro, não tinha muito pra onde ir, não tinha muita coisa acontecendo, mas era uma coisa que era pra divertir, era um conteúdo rápido que a pessoa assistia, dá umas risadas, acabou, sabe? E o Felipe sempre falava isso, ele falou assim, ele sempre falava, eu vou ficar feliz se eu souber que eu fiz pelo menos alguma pessoa feliz hoje. Eu fiz alguém esquecer do problema dela um pouquinho, eu dei esse escapismo pra alguém, sabe? Então, Não, não é o escapismo, nosso. né? Você fazer sorrir não é um escapismo, né? Uma coisa transformadora numa era que ninguém ri, ou quando ri é de deboche, né? Não, não é É, escapismo. Eu acho que é você transformar pessoas. Mas e qual a temática, Rebeca? Você deu uma volta aí e não me respondeu. A temática de você, por exemplo, Eva. Vamos falar de Eva que está em voga agora. O que vocês tá. predominam falar? Porque eu vejo ali muito o ar livre, uns lugares lindos que vocês vão gravar. Meu Deus, eu fico apaixonado por aquilo. Deu vontade, eu falei, ai meu Deus, por que eles não me convidam para fazer um filme? Tá convidado. Já tá Obrigado, convidado. Tina. Porque é lindo, só em você estar naquela natureza toda. Eu sou meio cacique, né? Eu tenho uma ancestralidade Uhum. indígena muito forte. Mas e aí, como é que é isso aí de estar lá? Qual é a temática de você, por exemplo, Eva? O que é? O que Eva trata? Eva, é um filme que eu quis trazer uma certa Eva é vivente, reflexão. a gente já sabe. Mas e aí, o que a Eva, a sua Eva traz? Eu sempre gostei de histórias de vilões que não eram necessariamente vilões. Eu gosto muito dessa perspectiva, sabe? Sabe quando você termina de assistir um filme e você fala, talvez ele não esteja tão errado assim? E O foi lado pensando nisso que humano eu da fiz Eva. pessoa. Sei. Exatamente. E foi pensando nisso que eu fiz Eva. Se você reparar, a bruxa ela não tem voz. Ela foi silenciada, né? E tem todo um conto, tem todo um subtexto para Eva, que obviamente não foi pro filme, porque a gente não queria fazer um longa, né? Mas a Eva, ela é uma mulher que ela foi silenciada muito tempo atrás. E ela foi enterrada numa terra que era seca, e ela foi enterrada viva nessa terra. E ela floresceu nessa terra que estava morta. Ela deu vida para essa terra. Só que ela continuava sem voz. Então, quando a floresta floresceu, quando ela começou a absorver as pessoas para dentro da floresta dela, da casa dela, ela ganhou voz. E pode ver que no filme ela grita, mesmo sem ter boca. Porque ela começou a usar vozes de outras pessoas.
sabe? Então, eu trouxe muito isso, sabe? Da bruxa, que Não, mas calma ela aí, foi... então que é espiritual mesmo, sem religião, sem fé que o professa, é isso? Uma coisa bem espiritual, né? É uma coisa. Vai muito da interpretação, sabe? É um filme que ele tá muito aberto pra interpretação. Várias pessoas me falaram, olha, eu entendi isso. Teve outras pessoas que falaram, ó, eu entendi aquilo. Vai muito da interpretação, sabe? Por exemplo, ela tava defendendo o lugar dela. Você entende? Aquelas pessoas estranhas, elas entraram ali, elas destruíram o lugar onde ela morava, eles acabaram com a natureza. Se você perceber, tem muitos lugares que estão queimados, entendeu? Então ela estava simplesmente defendendo o território dela, da forma que ela sabia, E a entendeu? temática em geral de vocês? Eva, é isso daí. Toda vamos colocar esse lado ambíguo, né? Que cada um vai ver de uma forma aberta. E as outras produções de vocês? É mais ligada aqui? Olha, eu acredito que tenha sido muito isso que eu te falei. É essa questão da gente nunca se levar a sério. Pouquíssimos dos nossos vídeos você vai ver que existe uma mensagem. A não ser Filho de uma Terra Selvagem, que ele tem uma temática, né? Que eu não posso falar porque o filme ainda não tá pronto. Tem o Remanescentes, que ele tem uma coisa mais existencialista, né? Que eu acho que inclusive é o nosso único trabalho, né? Tirando Eva agora, que ele tem essa pegada mais existencialista, para as pessoas refletirem e tal. E o resto são coisas realmente que não se levam a sério. São vídeos que não tem muita Mas, coisa ali Rebeca, quando acontecendo, você sabe? fala. Rebeca, quando você fala de não levar a sério, você acaba. Porque hoje no Brasil, e a gente sabe que não só no Brasil, mas a gente tem uma coisa de cultura, mas vamos colocar no Brasil, que é o que está em foco. No Brasil, a gente sabe que o humor de coisas que não se levam a sério se tornam feito, acaba sendo preguiçoso, sabe? O humor não é muito levado a sério, você sabe disso, que a crítica não dá tanta relevância para o humor, e olha que quando o cara é um puta humorista, super inteligente e tal, escritor e tal, não se leva. O Jô foi um dos poucos que tiveram sua relevância, sua ressonância. Mas quando você fala isso de não levar a sério, você não acha que você está perdendo um pouco. Acho não. Você está colocando um pouco de falta de credibilidade no seu produto. Entende? Por exemplo, aqui na live, quando você fala não levar a sério. Eu acho que é levar de uma forma suave, não é isso que você quer falar? Porque a gente. Bom, eu não sou de São Paulo, mas fui criado em São Paulo. Você é de São Paulo, paulistano. A gente tem essa cultura de trabalhar muito a sério, com essa coisa muito pesada, muito séria, né? Eu, por exemplo, eu dispensei um trabalho agora com um rapaz que vai fazer uma parceria com o livro dele aqui na live, porque ele quis cancelar comigo no dia. Entende? Para mim não existe isso. Cancelou a live no dia, não tá tendo respeito com a minha arte, porque eu tenho respeito com a arte dele. Então, para mim, eu já não dei oportunidade de novo. Entende? Isso sou eu, porque eu tenho essa pegada treinado para matar, que nós de São Paulo temos isso, né? Você sabe. E Uhum. você fala, acho que nessa questão, dessa suavidade que vocês têm, né, pro trabalho, né? Né? Porque Sim, no teatro é muito egos, no audiovisual, muito mais do que egos, né? Porque quem não quer estar lá na lente ali, né? No enquadramento, no holofote. no holofote. E você se dá bem com isso, com esse holofote, né? Eu acredito que sim. Eu prefiro estar por trás das câmeras. Eu prefiro ficar mais na parte criativa, mas eu acredito que eu me dei bem, sim. E o que falta? Qual a deficiência hoje do grupo e o pontos a melhorar que você acha que você precisa? Porque hoje, com essa pandemia, todo mundo está nivelado, né? Eu e você e Fernandona estamos no mesmo barco, entendeu? Né? Estamos no mesmo barco, porque ela teve que produzir também numa fazenda dela, um filme, um curta-metragem com a Uhum. família e tal. E vocês estão produzindo aí a torta direito. E eu aqui e tal. Eu queria saber como é que você. Quais são os pontos a melhorar para nivelar essas outras produtoras? Desculpa, você pode repetir a pergunta? Acho que deu um pouquinho de delay que eu não consegui ouvir o final da pergunta. Não, tá, de boa. Quais são os pontos a melhorar para você nivelar o que essas grandes produtoras têm, né? O que você acha que você ainda tem uma certa deficiência, ou que é questão realmente de aprendizado mesmo? Porque é tudo aprendizado, né? O Jorge Fernando falava isso, que ele aprendeu fazendo na Globo, né? Uhum. Aprendizado com certeza, sempre, sempre, sempre. Eu acredito que a gente nunca vai parar de aprender. Mas eu acho que o principal para nivelar a gente mesmo, cara, é recurso. É recurso, porque assim, a gente tem muita ideia legal para tirar do papel.
só que a gente não tem grana para fazer, sabe? Muita coisa a gente adia ou a gente adapta de uma forma que, nossa, não foi bem assim que a gente idealizou. Mas a gente adapta justamente para a gente não ter tanto dinheiro assim para realizar as coisas que a gente gostaria de realizar. Entende? E tem uma hora que não adianta mais espremer o caldo, né? Você já substituiu, que aí você fala, meu Deus, e agora? Porque se você substituir Ex tanto, você tira a essência do negócio, né? Mas e a exatamente. permuta? Não tá rolando a permuta, porque hoje permuta é vida, né, cara? Permuta é É, vida. As pessoas falam, ah, Bruno, mas não te pagaram tanto. Eu falei, cara, mas me vestiram, me deram de é, comer, entende? Pagaram minha viagem, pra mim tá ótimo, entende? E no seu caso, como é que exatamente. é? Então, a gente consegue algumas coisas nessa questão assim de permuta, mas ainda assim tem muita coisa que a gente não consegue, né? Assim, a gente tem muito apoio, não dá pra reclamar disso. A gente tem muitos amigos que ajudam a gente, sabe? Que ajudam a gente com transporte, por exemplo, que já é um problema gigantesco para uma equipe. Que, por exemplo, a nossa equipe básica tem 15 pessoas. São Opa, 3 carros. opa. E o material, sem falar do material, né, Rebeca? Porque eu vi ali, cara, é tanta coisa que vocês levam pro set. Pro set, assim, né? Muita Pro coisa. lugar que vocês vão gravar. Aham. A gente leva Ou, bastante coisa, assim. Mas é isso, a gente consegue. A gente ainda consegue contornar muitas coisas com a ajuda de amigos, assim, sabe? Mas não é fácil. Rebeca, quando você despertou sua consciência artística, que a gente começou falando do seu pai, das suas referências artísticas, você citou seu namorado, eu senti que rolou uma puxaçãozinha aí, porque ele tá com você e vocês estão juntos, apaixonados. Ponto para Felipe, ponto para a Rebeca. Mas vamos falar aí, quando você despertou, qual era o seu desejo? Era o que? Ficar famosa, rica? Era o quê? Era ficar sendo reconhecida? O que foi a motivação de ser uma artista? Na verdade, eu só queria me expressar. Eu queria tirar as coisas que estavam dentro da minha cabeça e colocar elas em algum lugar. Era só isso, era só isso. Tanto que quando eu era mais nova, eu escrevia, por exemplo, muita fanfic. Porque eu Opa! tinha essas ideias. Eu escrevia muita fanfic. A gente fala, as pessoas falam, ah, fanfic, mas assim, ajuda, cara. Pode ver que a pessoa que ela escreveu bastante fanfic quando ela era mais novinha, ela tem um nível de escrita legal hoje. E então eu precisava tirar as minhas ideias e colocar elas em algum lugar. Então foi por isso que eu comecei a fazer isso. A ideia nunca foi, ai meu Deus, eu quero ser famosa. Se eu não for E famosa, nunca, eu de verdade, do fundo do meu coração, eu não vou me importar. De Mas verdade, calma eu tô aí, tentando. mas pera um pouquinho aqui, Rebeca. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Eu acho lindo isso você falar. Eu, como artista, também tenho essa consciência que você. Mas como a gente volta àquela outra última pergunta, a gente precisa. O artista no Brasil, ele precisa ter fama. Você sabe disso, né? Eles precisam ter Uhum, parceria com cara de fofoca, com Léo Dias da vida, entende? Com pessoas horrorosas. E assim, para poder ter. Não estou falando que ele é uma pessoa horrorosa, estou falando com pessoas que às vezes não é legal e tal. Senão vou ser cancelado amanhã na internet, né? Tá louca, como se eu me importasse. Mas assim, tipo, no sentido de você sabe que o artista precisa ter fama, ele precisa estar no audiovisual, precisa aparecer para poder se uhum, monetizar, né? Porque a arte é linda, mas chega um tempo, né, Rebeca, que você está falando, minimamente a gente precisa ter certas, custear o que a gente trabalha, né? Porque é um trabalho. As pessoas acham, é muito divertido. Porra, não é divertido. Eu vi lá vocês é, batendo, descascando para fazer o fogo lá, batendo a madeira, descascando madeira lá, rala pra caramba. Muitas vezes nem todo mundo tá com dinheiro de alimentação, né? Porque já que é um projeto de grupo, nem todo mundo tá, então tem que ter o partido do pão é. ali. E como é que é assim? Porque você fala para mim que você não ambiciona a fama. Mas é necessário aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, vai lá, o cara pode ser artista da Broadway e não precisa ser famoso, mas o cara já tá numa companhia, entende? Uhum. Não, eu entendo, assim, é o que eu falo. Eu entendo que é necessário e se acontecer, legal. Mas, sabe, nunca foi uma ambição minha. Nunca foi algo que eu quis, assim, fazer, sabe? É, todas as vezes que alguém fala pra mim assim, não sei o que lá de fama, eu quero fazer um bom trabalho. É tudo que eu quero, é essa questão do legado, sabe? Eu quero deixar alguma coisa aqui que alguém lá do futuro vai ver. É a questão do legado. A minha ambição, sabe?
tudo bem, a gente precisa ficar famoso, eu entendo essa necessidade. E seria legal se a gente ficasse, realmente, principalmente o grupo, que é algo que a gente almeja muito, que o trabalho do grupo seja evidenciado. Mas assim, Mas como pessoalmente, consequência, né? isso, exatamente, da gente fazendo um bom trabalho, sabe? Ô, Rebeca, e quando a gente fala desse, você falou muito de levar a sério, até te corrigir, se me desculpa, mas espero que você entenda da melhor forma, no Uhum, sentido de não levar a sério, a gente tem essa preocupação social, né, de semear a palavra, porque a gente semeia a palavra através da arte, né, e durante muito tempo, né, eu me lembro que o Paulo Otran uma vez falou numa entrevista que sempre falava-se que a palavra ia acabar, e a palavra nunca acabou e sempre se transformou. E essa palavra nada mais é do que o amor, né? E o amor é a base de tudo. E qual a preocupação social que vocês têm, por exemplo, nas mensagens de vocês? Por exemplo, vocês são pessoas que levantam bandeira? Vocês acham a necessidade de levantar bandeira? X, Y, Z? Vocês têm essa questão de fazer... O que leva a refletir? Porque ninguém assiste um filme só para ver... só as pessoas fúteis, assim, mas em geral todo mundo assiste um filme para poder... ou alguma coisa para poder refletir, para poder agregar naquelas configurações, né? O entretenimento ele tem que ser relevante. E a gente está numa era de aquário, uma era onde não fica mais o oba-oba, né? Então tá ficando para uhum. trás essas coisas. Qual é a preocupação social de vocês dentro da produção de conteúdo de vocês? Olha, até o momento a gente não levanta, ou a gente nunca se posicionou em relação ao movimento XYZ. Eu acredito que das poucas coisas que a gente fez foi de forma sutil. A gente tem um vídeo que ele se chama Cegueira Política. É um vídeo bastante antigo no canal que a gente fez ele na época do impeachment, que a gente critica. Esse vídeo criticava, na verdade, o extremismo, né, das pessoas. Naquela época, e a gente achava que naquela época era extremo, né? E depois a gente nunca mais fez nada tão assumidamente igual a gente fez daquela forma, sabe? E eu acredito que outros projetos têm mensagens mais sutis, por exemplo, Eva ou Filho de uma Terra Selvagem, sabe? Mas, de forma geral, assim, é um conteúdo que não tem levantamento de bandeira, sabe? Quando você fala de não Não tem essa levantamento de coisa social. Não tem essa coisa quando, social. quando você fala de não levantamento de bandeira, porque, por exemplo, eu também não levanto bandeira, mas eu sei a Uhum. responsabilidade de história de cada um, porque às vezes precisa se expressar, se manifestar através da bandeira. Mas a bandeira, ela provou que é comercial. Isso a gente Uhum. conversou aqui nas outras lives com a Nívia Marie, com outros artistas aqui. Ela provou mais do que tudo que ela é comercial, né? Ou seja, ela usa minorias ou maiorias, que ninguém vai saber se é minoria ou maioria, para poder levantar uma causa e poder usar um partidarismo, né? Ou seja, não é direita e nem esquerda, sempre vai ter um cunho comercial ali, né? E você fala nesse sentido? Ou você fala no sentido de não ter por não ter despretensiosamente? É uma coisa despretensiosa. É uma coisa que, assim, a gente começou com essa visão e é uma coisa que se manteve até então, sabe? Acho que por conta do nicho também, sabe? Mas As então, qual é a pessoas. preocupação? Pode. Pode falar. Mas então, qual é a preocupação, Rebeca? Porque quando a gente fala, por exemplo, eu assumo, eu acho que eu posso dizer que eu tenho esse privilégio de poder, por exemplo, correr atrás de personagens, porque nada é fácil, né? Nada é difícil, mas também não Uhum. é fácil, né? Mas assim, quando a gente quer correr atrás de algum trabalho, quer fazer alguma coisa, acha que tem aquele personagem que tem a ver com você e tal, é porque ele representou alguma coisa, ou ele vai representar alguma coisa na conscientização de uma sociedade que é um pouco omissa, que é negacionista, sabe? Então a gente tem essa preocupação com a arte, com o social, porque de nada mais não é só fazer arte, né, Rebeca? Eu queria saber, na lente da verdade aqui, qual é a essência do projeto de fazer para a contribuição para o todo? Porque a partir do momento que fica para nós, né, entende? Para eu me expressei e pronto, mas e aí? Então, eu posso me expressar aqui em casa. Agora, quando eu falo, pô, tem uma produtora, tem um monte de gente, olha quantas vidas são atingidas, entende? Quantas camadas vão ser atingidas e quantas pessoas ainda vão ser atingidas através de vocês na produção de vocês. Então, qual é a intenção? Tem que ter alguma intenção de maior, você não acha? O micro faz o macro. Uhum. Então.
Eu acredito, assim, eu, pessoalmente, eu acredito que nem todo conteúdo ele precisa trazer algo maior. O que tinha falado pra você lá atrás do escapismo, lembra? Por exemplo, tem dias que eu quero assistir alguma coisa muito legal, alguma coisa assim pra explodir minha mente ou pra refletir. Tem dia que eu quero assistir Scooby-Doo, o filme do Scooby-Doo de 2003, que não tá falando nada com nada, mas ele ajuda, por exemplo, a tirar minha mente dessas coisas que estão acontecendo aqui. Entendeu? Então, eu acredito que a essência do nosso projeto é isso, sempre foi isso, sabe? Trazer esse escapismo para as pessoas. E quando a gente vai trazer uma mensagem, eu acredito que é de uma forma mais poderosa, por exemplo, em longas ou em médias. Mas o trabalho em geral, o que a gente faz no geral, o entretenimento que a gente produz é escapismo. Entendi. O escapismo, concordo, e isso realmente é o que mais existe no mundo do entretenimento agora, mas a gente sabe que uma hora a vida, eu sei que a vida são trivialidades, né? A grosso Uhum, modo seriam trivialidades, mas uma hora a conta chega, né? A gente não pode se alienar a tal ponto, com porque olha a certeza. qual mundo chegou a esse ponto, né? De alienação, sem preocupação com a natureza e coisas realmente relevantes. Rebeca, para a gente finalizar, eu queria muito saber o que a Rebeca transcende. O que é a Rebeca espiritual e o que o grupo Friends, você como representante do grupo hoje aqui, é, o que é o seu divino, a ligação com o divino? Para mim, eu sempre liguei a arte como uma coisa espiritual. Agora, resgatando a minha expressão, você junto aqui na entrevista, no momento de expressão, resgatando a expressão das pessoas, que todo mundo é artista, só precisa ativar essa consciência artística, eu tenho esse lado espiritual, porque é um trabalho que não é um fardo, né? Não é um trabalho de bater ponto, mas é um trabalho prazeroso. Não que significa que a gente não trabalha, não se empenhe muito mais do que as outras pessoas, muito pelo contrário. Você está levando nossa assinatura, aí que a gente trabalha mesmo, e aí que a gente Uhum, perde madrugadas mesmo para fazer aquilo. sim. Quantos final de semana a gente deixa de sair para poder estar fazendo nossa arte, nosso roteiro, enfim. E o que é esse seu espiritual? E o do grupo? O do Felipe, do casal? Não, eu acredito que dentro do trabalho existe essa separação, né? Eu e Felipe, Felipe e eu. Até porque já tem trabalhos que ele pega e é ele que faz, tem trabalhos que eu pego e é eu que faz, então existe essa separação, não é uma simbiose, né? Mas eu acredito que a arte ela tem muita ligação com quem a gente é de verdade, sabe? Com essa coisa de quem o ser humano é, de quem a gente nasceu, sabe? Acho que a primeira coisa que a gente aprende, né, quando a gente vai para a escola, por exemplo, quando a gente é pequenininho, é desenhar, sabe? Então eu acredito que a gente sempre tem essa ligação com a arte, e aí conforme a gente vai crescendo, vão surgindo outras coisas na nossa vida, e a gente vai substituindo essa ligação que a gente tinha pela arte com as coisas da vida real, digamos assim, e a arte ela acaba virando um subtexto ali na nossa vida, sabe? Então Que eu deveria ser acredito a que essência seja de tudo, né? exatamente, porque sempre foi assim, sabe? A gente só consegue saber como que eram as coisas antigamente por causa da arte, sabe? Como que a gente ia saber, por exemplo, Homens das Cavernas sem as pinturas rupestres, por exemplo, Que eram sabe? espirituais, né? Porque eles acreditavam que ali era um ritual para poder caçar, né? E eles já acreditavam que matando já no desenho eles poderiam matar também, né? Sim, exatamente. É isso, sabe? É essa coisa com quem a gente é de verdade, com como a gente nasceu, sabe? Eu acho que a gente sempre nasce com essa ligação com a arte, só que a gente acaba substituindo por outras coisas ao longo do caminho. E não deveria ser assim. E algumas pessoas têm a sorte de se reencontrar com a arte, né? Ou seja, se encontrando com a arte se conecta com o eu de verdade, com o nosso inside. É isso? É, exatamente. Rebeca, muito obrigado. Obrigado por me ajudar a me encontrar mais ainda, porque você é um reflexo do que eu sou, né? A gente é espelho, né? Todo mundo é espelho, a gente vive num espelho, né? Só que olhando para o outro a gente se enxerga muito mais, né? E eu acho que você Uhum. falou tudo. No momento que a gente está de mundos de Instagram, de redes sociais que tem uma projeção de hologramas que na verdade não tem nada da gente,
e aí começa a vir harmonização facial, enfim, não, assim, uma coisa banal, né? Onde todo mundo tá perdendo sua identidade, tá parecendo um bando de robozinho alienígena ali. Eu acho É, que o que você falou, essa busca do eu mesmo, né? Do que tem na gente, sendo bonito ou feio, todas essas cores que compõem a gente, é realmente o que é a nossa identidade, né? É a nossa impressão digital, né? exatamente. Rebeca, muito obrigado ao Grupo Friends, que eu já sou um fã de carteirinha do Grupo Friends. Queria agradecer a Maiara, Felipe, que eu conheci, você, claro, né, por estar representando eles, porque vocês foram um dos primeiros incentivadores. A Maiara, que representava o Grupo Friends para mim, do meu trabalho, Uhum. que contribuíram me dando a arte do meu trabalho, né, porque eu estava sem computador, não tinha como fazer, e aí ela pegou e fez, vocês fizeram. Eu agradeço muito, muito, muito mesmo. E eu sei que vocês vão longe, viu? Obrigada, Bruno. Muito obrigada pela oportunidade, pelo interesse e parabéns pela sua iniciativa, por esse trabalho de que você faz de dar voz para os artistas. Parabéns mesmo. E que outras pessoas sigam o seu exemplo. De verdade, o que você está fazendo é muito legal. Gente, muito obrigado. Vocês adoraram? Eu também adorei. Vai ficar salvo aqui na live. Antes de finalizar aqui com a Rebeca, fazer uma permuta, né, que tá rolando, que a gente que é artista, a gente vive de permuta. Esse É, casaco que eu estou usando aqui é do Bazar Chiquérrimo, que tem na Rua Augusta, na 735, Bazar Avant-Garde. Eu super recomendo para vocês, tá bom? Um beijo, beijo, Rebeca. beijo, obrigada, até a próxima. Até.